Vamos aprofundar um pouco mais aqui o nosso estudo do Ajax e eu volto a sublinhar que estou a mostrar exemplos de chamadas de Ajax feitas com jQuery. Okay? E vocês vão ver muita gente falar que não se deve utilizar o jQuery está ultrapassado, mas a realidade é que eu vejo muita gente, mesmo as pessoas que criticam o jQuery, sempre que necessitam de fazer uma pequenina chamada de Ajax, lá vão utilizar o jQuery para simplificar as operações, para não terem que carregar outras bibliotecas. Para além disso, uma das principais justificações que são dadas pelas pessoas que dizem que não se deve utilizar mais o jQuery, e neste caso eu estou a utilizá-lo apenas para fazer chamadas de Ajax, é o seu footprint. O que é que isto significa? Sempre que nós carregamos uma página web, lá vai ele ter que carregar aquela biblioteca que tem 80 e qualquer coisa KB. Se nós formos aqui ver, em revelar aqui o fecheiro no nosso explorador, vimos que ele tem 87 KB e, por conseguinte, estes 87 KB terão que ser carregados sempre que a nossa página é carregada. Bom, grande problema seria se nós ainda continuássemos na era das ligações de internet em dial-up, isto é, a 56 capas por segundo. Ora, neste momento nós tratamos as nossas navegações com transferências de dados a 4G e vamos transformar isto tudo a 5G, velocidades de internet fibra óptica ou no mínimo de ADSL, onde de facto o carregamento de 87 KB não significa rigorosamente nada. Por vezes nós temos fotografias com 800 KB e ninguém se queixa disso. Bom, de qualquer das formas é óbvio que existem alternativas às chamadas de Ajax feitas sem ser com o jQuery, mas uma vez que muitas vezes nós vamos utilizar nos nossos projetos bibliotecas que também requerem o jQuery, como é o caso do Bootstrap, ou o caso do Datatables.net, ou então uma ferramenta qualquer para criar gráficos de JavaScript, bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar partido do facto de essas bibliotecas já estarem incluídas no nosso projeto e também usar estas chamadas aqui de Ajax via jQuery. Dito isto, eu vou aqui mostrar-vos mais um bocadinho do que é que acontece do modo tradicional nos pedidos de Ajax. Já vimos no vídeo anterior que nós podemos fazer aqui o pedido e esta resposta pode ir ali a alterar o valor do nosso parágrafo. Okay? Eu estive aqui a fazer algumas experiências, temos aqui o texto original e se aqui a nossa resposta disser o Olá Ajax, nós agora vamos colocar aqui uma instrução que vai dizer aqui, vai buscar o texto e vai colocar ali o ponto text, vai ser igual a dados, ok? Esta é a forma de nós podermos escrever com o jQuery aquilo que nós iríamos escrever com o document.getElementById, etc, etc, etc. E, portanto, vocês veem que é muito mais simples desta forma. Se eu aqui refrescar e clicar aqui, cá está então o Olá Ajax. Ora, normalmente aquilo que vai acontecer não é simplesmente a devolução, a resposta de uma simples frase. Nós vamos ter a resposta de dados mais complexos. Então, reparem, por exemplo, o seguinte. Imaginem que eu tenho aqui uma coleção de nomes. Neste caso vai ser um array. E vou colocar aqui João, vamos colocar aqui o Ana e vamos colocar o já famoso Carlos também. Normalmente são estes os nomes que eu uso para dar exemplos, não têm qualquer relação familiar, mas são os nomes relativamente simples. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, neste caso eu vou ter que apresentar ou disparar cá para fora a informação desta coleção. Tradicionalmente, estas chamadas de Ajax vão receber dados em formato JSON. JSON significa JavaScript Object Notations. Okay? E não é mais do que um texto organizado de uma determinada forma, que nós já vamos ver, e que permite trazer os dados que podem depois ser interpretados dentro da nossa página. Bom, reparem que é muito simples nós fazermos um output desta coleção da seguinte forma: echo JSON encode, isto é, codifica para JSON, é uma função do PHP, e o que é que eu quero codificar para JSON? A coleção dos nomes. Okay? Se eu fizer simplesmente isto, há depois aqui a possibilidade de acrescentarmos alguns parâmetros adicionais
para formatar a forma como os dados vão ser apresentados. Se eu fizer isto que aqui está, reparem o que é que vai agora acontecer quando eu colocar aqui que o meu texto passa a ser igual ao texto dos dados. Bom, vamos aqui refrescar, vou clicar aqui em alterar e reparem que aquela coleção veio de facto aqui apresentada. Bom, mas há aqui um problema. Porventura, eu vou querer que desta coleção toda que aqui está, eu só quero apresentar, por exemplo, o João, que era aquilo que vocês viram ali inadvertidamente no exemplo quando eu regressei ao browser. Bom, neste caso concreto, nós vamos ter que fazer aqui um pequeno tratamento da informação que é recebida pelo nosso JavaScript. Então eu vou colocar aqui um var, vamos lhe chamar D, e vamos dizer que queremos fazer um parse do JSON, isto é, sabemos que a resposta vem em JSON, então nós vamos querer prepará-la para depois a podermos usar dentro do JavaScript de uma forma muito mais coerente do que esta, que é um texto que tem aqui um parênteses reto, umas aspas, umas vírgulas, etc. Nós queremos separar isto de uma forma diferente. Então reparem, se eu colocar aqui json.parse, e esta é uma função do JavaScript, eu posso dizer que quero, a partir deste momento, que a variável D seja igual a um tratamento especial dos dados que vêm em formato JSON. Bom, vamos ver o que é que vem então nesta famosa variável D. Reparem, eu aqui tenho este aspecto que aqui está, eu agora vou refrescar aqui a minha página, ok? Vejam que temos aqui os parênteses e as aspas, etc. Se eu agora refrescar e clicar outra vez, reparem que temos os dados mais limpos, neste caso separados ainda por umas vírgulas. Bom, mas estas vírgulas estão ali simplesmente a dizer que estes dados são 3 dados separados na realidade. Como é que nós conseguimos ter acesso a cada um deles? Bom, vamos aqui colocar nomes, ok? E vamos colocar aqui nomes. E se eu agora colocar aqui o nome de 0, significa que da coleção que vier e que for transformada de JSON para uma coleção do JavaScript, nós vamos obter o primeiro valor que ali vem. Então, reparem o seguinte, se eu agora refrescar, vamos ter aqui João. Obviamente que se eu aqui quiser colocar o valor 2, eu vou ter aqui um outro valor daquela coleção, que é o valor do Carlos, que é o que corresponde aqui a este valor que aqui está. Como podemos então facilmente observar com este exemplo muito simples, nós começamos a ter aqui uma percepção de quais são as potencialidades desta história das chamadas de Ajax. É o facto de nós podermos aqui alterar os conteúdos da nossa página através de JavaScript, mas com dados que são provenientes porventura de uma base de dados. Neste caso, o exemplo que estamos aqui a dar é com fecheiros locais, mas poderíamos estar aqui no caminho que aqui colocamos, colocarmos aqui um https o nosso servidor .com e termos ali então este script de PHP. E este script de PHP que está num servidor da internet, estar ligado a uma base de dados, ir consultar essa base de dados devolver os dados, ele preparar os dados e enviar como resposta e nós termos então acesso a esses dados aqui. O que nós estamos a fazer aqui é simplificar a explicação. Porquê? Porque assim torna-se muito mais fácil vocês perceberem. Vamos aqui complicar apenas um pouco mais o nosso array e vamos criar uma coisa que é o seguinte. Vamos transformar aqui o array num conjunto de pares chamado nome e apelido. Então eu vou colocar aqui um outro array, onde eu vou colocar aqui o nome, que vai ser João, e o apelido vai ser o Ribeiro, ok? Vamos aqui muito rapidamente copiar tudo isto, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar aqui mais 2, vamos ter aqui a Ana, que vai ser Silva, e o Carlos, que vai ser Oliveira, ok? Qualquer coisa deste género. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, vamos verificar o que é que vai acontecer a esta coleção quando ela vier aqui para o nosso sistema. Eu vou aqui comentar estes dados, vamos aqui colocar dados,
para ver qual é o aspecto visual que tem esta coleção. Bom, vamos aqui refrescar, vamos aqui clicar no alterar e reparem como a coleção vem. Ela vem com os parênteses retos, depois vem com uma chaveta, tem aqui o nome João Apelido Ribeiro, fecha a chaveta, coloca uma vírgula, começa uma nova estrutura, abre e fecha a chaveta, coloca a vírgula e mais uma estrutura ali. E, portanto, cada um destes elementos corresponde a um daqueles agrupamentos que eu fiz aqui no meu PHP. Bom, se nós fizermos aqui, então, um var nomes JSON parse de dados, vamos ver o que é que aparece aqui nos nomes. Okay? Vamos aqui refrescar novamente e agora vamos ter a oportunidade de ver que se trata de um objeto, é um objeto, é um objeto, é um objeto e vai por aí fora. Bom, como é que nós vamos fazer aqui a apresentação destes dados no nosso sistema? Por exemplo, se nós quisermos apresentar os dados do João Ribeiro. Bom, então neste caso, o que nós vamos ver aqui é o seguinte. Eu quando apresento aqui nomes, nós temos objeto. Bom, não é isso que nós queremos. Então se eu colocar aqui nomes de 0, o que nós vamos ter aqui já não é o objeto, 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 mas sim apenas um objeto. Já escolhemos da nossa coleção um objeto específico. Ora, o que é que eu preciso colocar a seguir? Eu tenho que dizer qual é o índice desta minha coleção que eu quero apresentar, porque eu agora já estou localizado aqui no índice 0, quero apresentar o nome e quero também apresentar já agora o apelido. Então, o que é que eu posso fazer aqui no meu código? Eu posso simplesmente chegar aqui e dizer que o texto que vai aparecer no meu parágrafo vai ser igual ao nome de 0, nome, mais um espaço e mais o nomes de 0, apelido. E vamos conseguir juntar estes dois valores num texto só. Portanto, se eu agora refrescar aqui, vamos clicar em alterar e cá está então o João Ribeiro. Obviamente que eu agora poderia brincar aqui com estes dados e misturar os nomes e os apelidos. Neste caso, como eu sei que vem esta coleção toda de dados para os meus nomes, eu tenho o nome na posição 0, que vai ser João, e o apelido na posição 2, que vai ser aqui o Oliveira. Atenção que aqui é a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Portanto, se eu agora refrescar aqui o meu código, clicar aqui em alterar, vamos ter um nome completamente diferente daquele que estava na nossa hipotética base de dados. E muita atenção a este aspecto que nós estamos a ver aqui, que é um aspecto simplificado, mas que permite desde já ilustrar aquele que é o cenário mais comum quando nós trabalhamos com uma API, ou uma Application Program Interface. Vocês com certeza já ouviram falar muitas vezes na expressão API, uma chamada a uma API, etc. E basicamente o que é uma API é isto que nós aqui fizemos. Isto é, nós temos uma chamada de AJAX, que neste caso é uma chamada de AJAX, que vai pedir uma informação a este endereço que na linguagem das APIs se chama um endpoint, e este endereço vai devolver dados. E estes dados vêm em formato JSON, são tratados e são apresentados na nossa página web. E uma API, uma REST API, basicamente é isto, é um conjunto de endpoints para onde nós fazemos pedidos e que depois devolvem determinadas respostas que nós podemos utilizar dentro das nossas aplicações. Durante os próximos vídeos nós vamos continuar a ver como trabalhar aqui com estas chamadas de AJAX e eventualmente depois todas estas peças que temos vindo a apresentar ao longo desta playlist vão servir para nós criarmos um projeto interessante onde vamos aplicar todos estes conhecimentos.